outra possibilidade dele ser morto de outra forma naquela época? Essa é possível. Essa é uma questão importante, porque o que acontece é o seguinte, voltando na história lá do antissemitismo, se fosse condenação verdade judaica, que os judeus mataram Jesus exclusivamente sozinhos, a condenação judaica à morte é apedrejamento. É o que você vai ler na Torá, na lei judaica, na instrução. Então ele seria apedrejado. Ele seria apedrejado. Como são os romanos? Religioso. Tá. Como são os romanos que executam o julgamento? Claro, houve ali um desejo da liderança de Jerusalém confabulando junto com os romanos. Então, ok, beleza, você tem uma liderança judaica de Jerusalém que está colocando aqui no jogo, mas como a pena ela é romana, ela vem por via crucis, ela vem pela crucificação. Crucificação tinha origem, foi usada pelos persas inicialmente, né? Mas em Roma ela era cruel, e hoje as descobertas arqueológicas, isso que o Vitor mencionou, tem um crucificado de Givat Hamitvar, foi encontrado, né? Inclusive a peça está lá no museu para a gente ver, em 1968. Isso é aquele detalhes. Pé perfurado pelo prego. Aí você tem o tamanho do prego, o negócio era brutal, e é diferente do que a gente imagina. Que era no pé mesmo? Sim. O que tem nos filmes é tudo falso. Né? Como porque a primeira cruz é redondinha, arrumadinha, né? A cruz é um pedaço, uma tora de madeira, né? Uma trave. É, uma trave. O sujeito carrega e dificilmente alguém é crucificado na montanha, é na beira da rua. É, porque os romanos querem humilhar o cara para dizer, ninguém levanta a cabeça contra Roma. Então Jesus é condenado especificamente por Roma. Por quê? Festa da Páscoa. Jerusalém está lotada. Você tem o templo, do lado do templo tem a Fortaleza Antônia. Os guardas estão ali. Se tiver alguma rebelião, vai ser agora. De repente chega esse cara é um agitador, ele está entrando, é bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. Devia ter um interesse também econômico, né? Todo mundo ganhando dinheiro, porque tá muita gente lá, esse cara vem atrapalhar. Exatamente, ele está criando problema. Inclusive os sacerdotes, né? E Caifás, os sumos sacerdotes, que estão ligados aí com o pessoal. Então, diante desse cenário, Jesus pode ser um problema. Por isso, a acusação, ele é o rei dos judeus. Quer dizer, esse cara está tentando deslegitimar o reinado, o domínio de César de Roma. Então, por isso que os religiosos fazem o conluio com, digamos assim, o domínio político romano para condenar Jesus, porque ele está causando. Eu queria falar sobre a crucificação, né? O quanto ela era desumana, que vocês estavam falando, o que esses registros arqueológicos trouxeram. Porque vocês devem ter ouvido, né, papo, que não era no pé, era no calcanhar, não era na mão, era no pulso. Não era aberto. Não era aberto. O que tem de verdade nisso? A crucificação era uma maneira brutal de matar o condenado, e ela não tem um padrão único. Não tinha? Não, por exemplo, era sempre com o braço aberto? De modo geral, sim, mas podia ter alguma variação nisso, né? O que você tem o sujeito condenado carregava uma trave. Tá. Né? E aí, essa trave de um tronco. É um tronco, né? Ele podia, não é essa cruz arrumadinha que a gente vê, não, toda recortadinha, certinha. Toda lixada, com verniz, para não arranhar as costas. Era um tronco, e ele então era colocado, às vezes era só, né, aquele mastro, às vezes colocava em forma de T. Às vezes nem sempre tinha o T, então? Não, porque o romano não precisa, né, ficar fazendo um negócio arrumadinho para matar o cara na frente de todo mundo. Então você pode ter. Então podia ser assim, como também acontecia assim. O sujeito era morto, na verdade, por asfixia, né? Por asfixia, né? Porque ele ficava lá de uma maneira que ele tinha que se segurar para poder respirar, né? Porque ele não tinha apoio? Não tinha apoio. O grande lance da crucificação, seja assim ou assim, é que quando você solta o peso, você não consegue mais respirar, então você morre por asfixia. É por isso que e como era um sábado que Jesus, era uma sexta-feira que Jesus foi crucificado e tem um Shabá, então sexta-feira no pôr do sol ninguém pode trabalhar mais. E Jesus estava lá, eles estavam vivos ainda, os três, Jesus e outros dois. Eles vão quebrar o joelho, lembra da passagem? Para que eles não pudessem mais se sustentar e finalmente... Para morrer mais rápido. Jesus tinha apanhado tanto, sendo espancado tanto, que Jesus já estava morto. Então Jesus provavelmente não morreu. Os ossos quebrados. E não deve ter morrido por asfixia. Ele morreu por causa tanto de lesões que ele teve no corpo.